No mundo do whisky, existem garrafas vendidas a preços muito elevados, apenas graças a histórias de marketing cativantes. Histórias sobre tradição, sobre uma história longa, sobre segredos guardados. Tudo faz o comprador acreditar que tem em mãos algo especial. Mas a verdade, por vezes, é muito mais simples. Nem todos os whiskies caros valem o dinheiro. E no vídeo de hoje, vamos explorar 7 whiskies que fazem muita gente pensar 2 vezes antes de abrir a carteira. Vamos começar pela 7ª posição, um nome familiar, mas que é muito subestimado em relação ao seu valor real. Top 7. Old Grandad Bonded é um dos bourbons mais subestimados do mercado, e o interessante é que isso o torna uma escolha extremamente notável. Com um preço de pouco mais de $20, muitos ignoram-no, pensando que um whisky barato dificilmente trará algo especial. Mas a verdade é precisamente o oposto. A receita, Mash Bill, deste bourbon é quase idêntica à de uma gama premium do mesmo produtor, uma garrafa que costuma ser vendida por quase o dobro, mas com um teor alcoólico inferior. O Old Grandad Bonded é engarrafado seguindo o padrão Bottled in Bond, o que significa que deve ser destilado na mesma destilaria, na mesma estação de destilação, envelhecido pelo menos 4 anos e engarrafado a 100 proof. Isso cria um bourbon com uma estrutura mais robusta, com o toque picante do centeio, rye, notas de pimenta, canela e especiarias de padaria, evoluindo depois para o caramelo e baunilha habituais. O que surpreende muitos é o porquê de um whisky com esta qualidade custar tão pouco. Será por não ter uma grande campanha de marketing? Ou simplesmente por não tentar parecer luxuoso na prateleira? Ao compará-lo com garrafas mais caras, mas mais leves e com menos personalidade, surge a verdadeira questão. Estamos a pagar pela qualidade ou apenas pela história contada no rótulo? Top 6. Rittenhouse Rye Bottled in Bond é um nome que muitos verdadeiros entusiastas de whisky conhecem, especialmente quem trabalha em bares profissionais. Este é o tipo de rye whisky que aparece frequentemente atrás do balcão de bartenders experientes. E o motivo é simples, faz bem o seu trabalho. Com um preço entre $25 a $30, esta garrafa oferece 100 proof seguindo o padrão Bottled in Bond, ou seja, destilado na mesma destilaria, na mesma temporada, envelhecido pelo menos 4 anos e engarrafado exatamente a 50% de álcool. Estas regras não são truques de marketing, mas sim normas legais criadas para proteger o consumidor de whiskies de baixa qualidade. O seu sabor abre com o picante característico do centeio, seguido de pimenta, cominhos e uma leve camada de caramelo e baunilha. O final é suficientemente longo para dar uma sensação de plenitude, mantendo o equilíbrio em cocktails. Não é um whisky que tenta impressionar com histórias floreadas. Construiu a sua reputação simplesmente por ter um desempenho superior a muitas garrafas mais caras. E isso faz com que muitos se perguntem: se os profissionais o escolhem sempre, por que razão tantos compradores ainda estão dispostos a gastar o dobro em nomes mais vistosos? Top 5. Michter's US, um American Whisky, é um exemplo muito interessante de como uma marca pode construir uma imagem premium apenas através do mistério e de um design elegante. Esta garrafa é habitualmente vendida por cerca de $45 a $50 e, para muitos, dá a sensação de estarem a adquirir um produto artesanal especial. A marca foi revitalizada em 1990 após o fecho da destilaria original e durante muitos anos venderam whisky proveniente de outras destilarias sem especificar a origem exata. Hoje tem a sua própria destilaria, mas muitas gamas de produtos permanecem vagas sobre onde são realmente produzidas. Isto não significa que o whisky não seja bom. Na verdade, o sabor é bastante equilibrado e fácil de beber, com notas de caramelo amanteigado, um toque de especiarias e um final suave. O problema reside no valor. Quando se paga quase $50 por uma garrafa, muitos consideram que merecem saber exatamente o que estão a beber e de onde vem. Em vez disso, este whisky vende muito bem devido ao belo design, imagem luxuosa e histórias de tradição habilmente contadas. Isto leva a uma questão pertinente. Se este whisky fosse vendido com um rótulo simples e sem a história misteriosa, continuaria a ser considerado premium? Top 4. Jack Daniel's Single Barrel Select é uma das versões premium mais famosas de uma marca de whisky icônica.
A Jack Daniel's existe desde o século XIX e tem uma história muito real, com o famoso processo Lincoln County, no qual o whisky é filtrado através de carvão de Acer antes de envelhecer. A versão Single Barrel é promovida como uma escolha mais especial, em que cada garrafa provém de um barril individual, em vez de ser uma mistura de vários. A ideia soa muito atraente, pois cria a sensação de que cada garrafa é única. Mas, ao provar, muitos percebem que a diferença em relação à versão Standard não é tão grande quanto o preço sugere. O sabor é um pouco mais intenso, com caramelo, carvalho mais evidente e um toque característico de banana que permanece mais tempo no palato. No entanto, na sua essência, continua a ser o estilo familiar da marca. O que faz pensar é o preço de cerca de $50 por um single barrel, quando cada barril pode, na verdade, produzir milhares de garrafas. Isso torna o conceito de raridade muito menos raro do que a forma como é promovido. Estará o comprador a pagar realmente pela diferença de sabor ou apenas pela sensação de possuir algo exclusivo? Top 3. Woodford Reserve Double Oaked é um bourbon frequentemente mencionado como um exemplo clássico de inovação no processo de envelhecimento. Esta versão começa com o Woodford Reserve Standard e depois é transferida para um segundo barril de carvalho que foi tostado e levemente queimado para continuar o processo. A ideia soa impressionante e a campanha de marketing descreve-a frequentemente como um grande passo na criação de profundidade de sabor. No primeiro golo, sentem-se notas muito claras: baunilha intensa, caramelo doce e frutos secos. Estes sabores são fortes e fáceis de identificar, especialmente para quem gosta de bourbons doces. Mas, após alguns goles, muitos começam a notar que a complexidade não evolui muito mais. O carvalho adicional aumenta a doçura e a sensação de corpo, mas ao mesmo tempo retira parte da sofisticação inerente ao bourbon original. Com um preço entre $55 a $65, esta garrafa entra num segmento onde existem muitas outras opções com uma profundidade de sabor verdadeiramente notável. Assim, a questão que se coloca é: será que adicionar mais um barril cria realmente um whisky que vale o dobro? Ou é apenas uma ideia de marketing muito inteligente? Top 2. High West Double Rye é um whisky frequentemente promovido como um exemplo de criatividade na arte da mistura. A marca foi fundada em 2007 e rapidamente construiu reputação ao combinar diferentes tipos de rye whiskies de várias fontes para criar o que chamam de blend único. O Double Rye custa normalmente entre $35 a $45 e é descrito como um equilíbrio entre um rye jovem e um envelhecido. Ao beber, podem notar-se notas herbáceas, menta, mel e um toque suave de especiarias. É um whisky bastante fácil de beber e acessível. Contudo, ao investigar mais a fundo, percebe-se que os componentes desta garrafa podem, na verdade, ser comprados individualmente por um preço menor. O rye jovem de grandes destilarias costuma ser barato, e a parte envelhecida adicionada serve apenas para dar profundidade. O que torna esta garrafa mais cara é a forma como é posicionada como um produto artesanal criativo. Os bares de estâncias de esqui, a imagem montanhosa e o design único da garrafa ajudam a reforçar essa imagem. Mas ao ignorar o marketing, muitos começam a perguntar-se: estarão a pagar por uma mistura realmente especial ou apenas pela história contada em torno desta garrafa? Top 1. Templeton Rye é um dos exemplos mais claros do poder do marketing no mundo do whisky moderno. Esta marca foi lançada em 2006, com uma história muito cativante sobre a era da lei seca, sobre contrabandistas rurais e até sobre o facto de um famoso barão do crime ter supostamente adorado este rye. Histórias destas criam a imagem de um whisky impregnado de história e tradição. Contudo, alguns anos após a marca se tornar popular, um processo judicial coletivo revelou que o whisky dentro da garrafa era, na verdade, destilado numa grande fábrica noutro estado, o mesmo local que produz para muitas outras marcas artesanais.
O rótulo anterior sugeria que o whisky tinha uma origem específica, quando a realidade era diferente. O sabor do Templeton Rye não é mau, com uma doçura leve de butterscotch e um toque de especiarias de centeio. No entanto, o final é curto e não oferece muito mais por explorar. Com um preço entre 35 a 45 dólares, muitos começam a perceber que podem estar a pagar mais pela história do que pela qualidade do conteúdo. E isso leva a uma pergunta importante para qualquer pessoa diante de uma prateleira de whisky. Quando pega numa garrafa com uma história fantástica, está a comprar o whisky ou a comprar a própria história? O mundo do whisky está cheio de histórias fascinantes, mas nem todas refletem o real valor do que está dentro da garrafa. Por vezes, as garrafas mais simples oferecem a melhor qualidade, enquanto as que são fortemente promovidas nos fazem reconsiderar o dinheiro gasto. Se achou este vídeo útil, deixe o seu gosto e subscreva o canal para não perder as próximas análises.